Olá, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Nessa aula número 2, sobre representação dos números racionais. Eu sou o professor Humberto e a aula se inicia agora. Vamos à aula! Isso aí, pessoal. Aqui nas representações dos números racionais, foi necessário esse novo conjunto numérico devido à necessidade de ampliar as necessidades do cotidiano do ser humano para os números, né? A gente vê aí que os algarismos indo-arábicos eles servem para representar todos os números que constituem esses conjuntos, né? A gente vai ver aqui também que os números racionais eles foram necessários porque apareceram novas formas de números, as frações, números decimais, exatos ou dízimas periódicas, finitos ou infinitos, né? E o conjunto dos números racionais atende a essa necessidade. Na reta numérica que você está vendo aqui agora, você vê alguns desses números. Por exemplo, você vê o número zero, né? O nulo, que atende a todos os conjuntos numéricos até o momento, né? Tanto os naturais, os inteiros e os racionais. Você vê os números positivos, mais um, mais dois, o 3, o 4, o 5, alguns com o sinal de positivo, outros sem. Não é obrigatório colocar o sinal de positivo, né? Porque, visto que ele já é um número positivo, a sinalização não é necessária, o que não acontece nos números negativos. Ó. Todos os números negativos que você está vendo na reta numérica à esquerda de sua tela, tem que colocar o sinal para representar que ele se encontra no local onde os números são negativos. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aparece aí também, nessa reta numérica, as frações, que também são números racionais. Olha lá. Mais 1 meio, 1 sobre 2 está entre o 0 e o 1. Menos 1 sobre 7, menos 1 sétimo, né? Está entre 0 e menos 1. Aparecem também números decimais exatos. Olha lá, entre o 4 e 5, mais 4,6. É o número decimal exato. E aparece o número decimal infinito, constituindo uma dízima periódica. Entre o 3 e o mais 4, ó, mais 3,65, 65, 65, 65, 65, 65. Tem os três pontinhos ali dizendo o infinito dele, né? É verdade? Isso aí. Depois a gente vai falar um pouquinho em uma outra aula sobre esse tipo de número, essas dízimas periódicas. Elas podem ser positivas ou negativas. Olha outra dízima periódica negativa aqui aparecendo na reta numérica. Entre o menos 3 e o menos 4, está registrado nessa reta numérica dos números racionais o menos 3,2222 e os três pontinhos para dar ideia de infinito. 2 se repete infinitamente, também representando uma dízima periódica. A gente vai ver numa próxima aula. Então, vamos ver algumas características, algumas representações desses números racionais. Então, aqui nós vemos alguns elementos que constituem essas representações de números racionais, né? Ou seja, os números racionais são todos os números que podem ser representados por frações, de uma forma propriamente dita, né? Por exemplo, os números inteiros podem ser representados por frações e caracterizam ser números racionais, né? Por exemplo, menos 10, 7, 0. Como assim, professor? O zero ele pode ser representado numa fração. Se você pegar o zero e dividir por 1, o resultado vai dar zero. Ele vem do resultado de uma fração. Que não pode. A única característica que exclui é quando ele está no denominador. A gente vai ver mais à frente, numa outra aula, né? Outra representação de números racionais são os números decimais exatos, né? Por exemplo, 1,25, 0,1, 3,1415
Observe que ele é um decimal exato. Ele não se repete e ele termina. Ele tem fim. Ele é decimal exato. Ele tem muitas casas decimais, mas ele é um número decimal exato. Diferente da dízima periódica simples. Olha lá. Um exemplo também de outra representação de número racional. 1,42, 42, 42, 42, ou seja, ele é infinito, ele não vai ter fim. E as dízimas periódicas compostas. Um exemplo aqui, 1,028888, onde você conhece o período que se repete, o número 8, mas ela é composta porque entre a parte inteira e a parte que se repete, a dízima periódica, existe um número que não se repete, nesse caso, 0,2. Mas é assim também um número racional. E aqui a gente vê a primeira representação dos números racionais. São justamente os números inteiros. Isso quer dizer o quê? Que todo número inteiro ele é um número racional. Então, todos os elementos que fazem parte do conjunto dos números inteiros, eles também são elementos dos números racionais, né? Então, isso quer dizer que existem infinitas possibilidades para a representação de um número inteiro, como uma fração. Né? O exemplo aí, essa fração vai ser uma forma irredutível ou não. O exemplo aí foram dois. Ó, número 2. O número 2 ele pode ser representado em fração de várias formas. Numa divisão entre o 2 e o 1, o resultado é 2, que é equivalente a uma divisão 4 sobre 2, numa fração 4 meios, que também é equivalente a 6 terços. Por quê? O resultado é o mesmo. E para números negativos, a ideia é a mesma. Vamos pegar aqui o número menos 3. Menos 3 dividido por 1, o resultado é menos 3. Menos 6 dividido por 2, o resultado é menos 3. Então eu posso dizer que o menos 3 sobre 1, menos 6 sobre 2, são frações equivalentes. São frações cujo resultado é o mesmo número, menos 3. E é equivalente também ao resultado da fração de menos 9 dividido por 3, também o menos 3. Tá bom? Aqui nós vemos uma outra representação de números racionais, os decimais exatos. Né? Então quer dizer que para transformar um número decimal exato em uma fração, a gente pode contar com a quantidade de números que há na sua parte decimal, ou seja, que vem depois da vírgula. Então, se houver um número após a vírgula, escrevemos a parte inteira mais a parte decimal sem a vírgula sobre 10. Exemplo aqui, o 0,5. Só tem um número escrito na sua parte decimal, o número 5. Então, você vai escrever o número 5, e como só tem um número depois da vírgula, ele vai ser dividido por 10. Por isso que o 0,5 tem a fração 5 décimos. Né? Se houver dois números na parte decimal, a gente vai dividir por 100. É o caso ali, por exemplo, do número 2,32. Você vai escrever no numerador a parte toda do número sem a vírgula, no caso ficando 232. E como tem dois números depois da vírgula, o 32, são dois números depois da vírgula. Então você vai dividir por 100. Né? Então, na prática, a quantidade de números na parte decimal será a quantidade de zeros que teremos no denominador. Outro exemplo que nós temos aí é o 0,909. O que você vai fazer? Você vai escrever o número todo, nesse caso exclui o zero, porque sem vírgula o zero à esquerda não vai ter valor significativo. Então você vai escrever no numerador o número 909 e vai dividir por 1000. Por que 1000? Porque eu tenho três números depois da vírgula. Então você vai colocar 3 zeros. Tá bom? Isso aí. O pessoal não poderia faltar os exercícios resolvidos, não é verdade? Então o primeiro exercício resolvido da aula de hoje é esse daqui. Ó. Analise os números abaixo e em seguida classifique-os em decimais exatos ou dízimas periódicas. Nós vimos duas representações de números racionais, os números inteiros e os decimais exatos. Mas
As dízimas periódicas, a gente não viu, professor? Sim, mas nós conseguimos identificar as dízimas periódicas na reta numérica. Ou seja, são números infinitos e que se repetem na sua parte decimal, infinitamente, né? E a gente vai ver a dízima periódica na próxima aula, mas hoje nós já temos condições suficientes para identificar o que é um decimal exato e o que é uma dízima periódica. Então vamos analisar aqui a letra A. A letra A, ó, 15,888. Aí eu pergunto para você, será que esse 8 que se repete, ele se repete infinitamente? Como é que a gente sabe disso? Olha o último 8. Será que existe uns 3 pontinhos ali dizendo que o 8 vai se repetir de forma infinita? Não, ele se repetiu apenas 3 vezes. Então ele terminou. Então o número 15,888 terminou no terceiro número 8, não é verdade? Então ele é caracterizado como decimal exato. Então escreva aí no seu caderno decimal exato. A letra B, 1,030506. Olha, decimal aí com bastante casas decimais, não é verdade? Pois é. Ah, professor, o número 0 se repetiu. É, mas veja bem, ele se repetiu de uma forma intercalada e não se repetiu de forma infinita. Ele repetiu acompanhado de um outro número, 03, 05, 06. Ou seja, ele também terminou. Não dá ideia de número infinito no último número escrito, no último dígito registrado, que é o 6. Ele para ali. Então, a letra B, 1,030506, também é um número decimal exato. Letra C, 2,3. 2,3 tem uma casa decimal apenas. E terminou também. Você não vai dar continuidade à escrita desse número 3. Então, 2,3, marque aí no seu caderno, decimal exato. Olha a letra D, 45,666. Olha os 3 pontinhos ali. Ó. Isso quer dizer que você vai escrever o número 6, ó. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente. Né? Então, o número 45,6666 e os 3 pontinhos, ele é característica de um número com dízima periódica. E a letra E, olha lá, 0,131313, os 3 pontinhos de novo aparecendo. Então, esses 3 pontinhos indicam que esse dígito 13 ele vai se repetir infinitamente. Então, vai ficar 0,13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, infinitamente. Então, ele caracteriza ser um número racional, né? Só que representando ser uma dízima periódica, classificado como uma dízima periódica. Tá bom? Vamos ver o segundo exercício resolvido. O segundo exercício resolvido, ele envolve aqui a transformação desse decimal exato para uma fração. Então, vamos lá. A letra A, 0,566. Ah, professor, está a resposta ali. Tá, tudo bem, mas me explica a resposta. Como é que você chegou a essa conclusão? Né? A resposta está aí para que você possa lembrar e para que você possa fazer a escrita desse número, né, como resultado. Mas como você chegou a essa conclusão? Como é que você transforma esse número decimal, esse número com vírgula, esse decimal exato, numa fração? Você vai escrever o número todo no numerador, 0,566, só que o zero não vai ter vírgula agora, porque você vai transformar o número em fração justamente para eliminar a vírgula. Então, se ele não vai ter vírgula, zero à esquerda é descartado. Então, o numerador vai ficar 566, dividido por 1000. Por que por 1000? Porque depois da vírgula, quantos números nós temos? Ó, vamos contar junto. Ó. 1, 2, 3. Então, eu preciso ter um denominador com 3 zeros. Então, ficou o número 1000 no denominador. Então, 566 dividido por 1000. Beleza? Então, vamos para a letra B.
0,13. 13 no numerador, o número que você escreve em cima da fração, sobre 100, o denominador, o número que você escreve abaixo na fração. Né? Por que sobre 100? Vamos contar comigo aqui de novo. Ó. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Ó, 1, 2 é o número, o dígito 1 e o dígito 3. Então, se eu tenho dois números, ele vai ser o 13 dividido por 100. Né? Olha a letra C. 0,00098. Então, você vai escrever quem no numerador? O 98. Muito bem. Só que você, no denominador, você não vai escrever somente o número referente ao 98. Depois da vírgula, tem quantos números? Ó, 1, 2, 3 zeros, o número 9 e o número 8. Ou seja, nós temos 5 números após a vírgula. São 5 dígitos. Então, você tem que ter no denominador um número que corresponda a 5 zeros, que se referem a esses dígitos após a vírgula no número decimal. Então, você vai escrever 98 dividido por 100 mil, que representa 5 zeros. Tá bom? Letra D, 0,077. Olha aí, de novo, você não vai escrever 77 sobre 100. Você vai escrever 77 dividido pela quantidade de números que você tem após a vírgula. Quantos números depois da vírgula você tem? Você tem o número 0, você tem um número 7, tem o número 7 de novo. Então, você tem 3 números depois da vírgula. Então, você tem que ter no denominador algo com 3 zeros. Então, você vai escrever o 77 dividido por 1000, que representa 3 zeros. Tá bom, pessoal? Pessoal, não deixe de rever o vídeo se ficou alguma dúvida. Tá? Se precisar, veja a outra aula novamente. Né? E o questionário, os exercícios de fixação estarão no formulário que você pode clicar aí embaixo do vídeo. Tudo bem? Uma boa aula, não esqueça de botar seu nome e turma. E até a próxima, pessoal!